Olá, prezados, prezadas, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Me ouvem bem? Me veem bem? 100%. Perfeito. Muito bem. Então, prazer revê-los, prazer revê-las. Estamos aqui no dia 3 de julho de 2023, o nosso terceiro encontro síncrono da componente de energia e suas transformações, curso de Ciências da Natureza, modalidade UAB AD, Campus Uruguaiano, em Pampa. Então é isso, minha gente. Muito bem. Muito bom vê-los. Estamos nos aproximando aí do final desta componente, unidade 3. Empurrei um pouco mais esse nosso encontro síncrono ao final da componente para que vocês façam mais associações, algumas questões aqui que eu selecionei para nós discutirmos. Também, eventualmente, poderei dirimir alguma dúvida, certo? É sempre mais producente nós fazermos um encontro a partir de uma base de conhecimento, em teoria, já consolidada, certo? Então, essa é a proposta. Algumas datas importantes antes de nós iniciarmos as questões conteudinais aqui, tá? Eu estarei abrindo hoje a unidade 3, a atividade avaliativa da unidade 3, e ela ficará aberta até domingo, até o dia 9/7, certo? Então, hoje, à meia-noite e 1, vocês já poderão realizar a atividade avaliativa 3 e submeter à plataforma, certo? É a nossa última atividade avaliativa, então não há possibilidade de ser feita ou tomar muito cuidado com a questão dos atestados, certo? Ninguém está livre de ter algum problema com relação a isso, mas normalmente eu deixo um período bem longo para que essa atividade seja postada, e esse período normalmente também engloba um final de semana, tendo em vista aqueles compromissos de trabalho que nós sabemos muito bem como são. Outra data importante é com relação à prática pedagógica. A prática pedagógica que eu endossei no nosso encontro virtual passado, sendo que o não cumprimento da atividade de prática pedagógica acarretará na não aprovação na componente, certo? Deixe-me recuperar esse argumento, até porque nós vamos usar nessa gravação, certo? A prática pedagógica, a nota da prática pedagógica, ela substituirá obrigatoriamente uma das 3 notas anteriores. Logo, o não cumprimento substituirá uma nota que será 0. Certo? Que não acarretará em aprovação na componente. Então, isso tem sido discutido desde o primeiro momento, desde o nosso primeiro encontro, foi postado no Moodle, e nós precisamos ter essa ciência de que algumas componentes, elas são essenciais para desenvolver uma identidade profissional, uma identidade de práticas experimentais, ou seja, uma imersão, mesmo que teórica nesse momento, no ambiente profissional, no ambiente ali da esfera do ensino de ciências, particularmente com relação à química. Ok? A prática pedagógica, então, já pode ser postada e poderá ser postada até o dia 14, que é a data máxima que nós conseguimos abranger para termos um tempo de revisão, um tempo de correções adequado. Tá? Outro ponto importante, certo? Também está sendo discutido que a prática pedagógica ela vai ter um alcance maior do que essa componente. Possivelmente, nas orientações, alguns de vocês possivelmente serão meus orientandos em TCC, vocês trabalharão os estágios nas escolas, então possivelmente vocês vão identificar alguns elementos da prática pedagógica para além dessa componente. No âmbito desta componente, a prática pedagógica será avaliada de modo muito rápido, de modo muito célere, como cumprida plenamente, cumprida parcialmente e não cumprida, certo? Mas eu não quero que vocês poupem esforços quanto à elaboração dessa atividade importante, visto que, possivelmente, conforme eu já disse, nós alcançaremos outros espaços com relação a essa ação. Muito bem, minha gente. Então, antes de entrarmos nas questões conteudinais, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão mais aberta, fique à vontade. Tudo bem. Então, vamos às nossas discussões planejadas para hoje. Lembrando que sempre eu busco, nos nossos encontros síncronos, que nós não temos como, e o curso é à distância, né? Sabemos disso, a natureza do curso é à distância. Então, a proposta do encontro síncrono não é exaurir, não é versar sobre tudo aquilo que a unidade compreende, mas é uma oportunidade do professor que ministra a componente, nesse caso eu, os demais professores de outras componentes, eventualmente, possivelmente venham fazer algo parecido, é a oportunidade que nós temos para deixar mais claro para vocês o que nós julgamos mais relevante, mais estruturante,
mas central para ser discutido no âmbito, principalmente, do ensino da educação lá da ciência. Certo? Então, muito dessas discussões assim que nós resgatamos daquela unidade, daquele capítulo, às vezes de um capítulo, às vezes de um somatório de capítulos, são questões que certamente são absolutamente pertinentes lá à realidade do professor de Química na educação básica. Certo? Ao passo que, um outro argumento que eu poderia usar também aqui, que essas abordagens que nós fizemos nos encontros síncronos, elas são essenciais. Elas são mínimas para serem dominadas a todo professor que invade o chão lá da sala de aula, que ocupa o espaço de professor de Química. Certo? Então, sem nenhuma dúvida, assim, nós centralizamos nesses encontros o que nós julgamos como fundamentais que um professor de Química, a nível de educação básica, deve dominar para desenvolver com qualidade a sua função de professor e educador em ciências. Ok? Dito isto, então, deixe-me trocar as câmeras aqui. Professor, eu só queria dizer que eu achei bem bacana a proposta do curso que o senhor colocou no Moodle para nós. Eu fiquei bem chateada que eu vi um dia depois, o último dia de inscrição. Mas achei bem interessante. Quando tiver novamente, o senhor compartilha aí com a gente, que com certeza vai ser bem importante para a nossa formação. Tá perfeito, Rosana. Tá? Obrigado pelo feedback, hein? Certo? Lamento você não ter conseguido usufruir dessa edição, mas possivelmente haverão outras. Certo? O curso era com relação às práticas experimentais na química, né? Utilizando de modelos virtuais, utilizando de softwares. Certo? Eu recebi bons feedbacks do curso. É um programa de doutorado aqui da nossa alçada e uma doutoranda desenvolveu o curso com bastante qualidade. Outras oportunidades, e não faltarão outras oportunidades, principalmente agora mais à frente, que você já tem uma caminhada, você já tem algumas experiências, assim, até para aproveitar, enxergando sobre outros prismas, sobre outros enfoques, né, aquilo que está sendo ofertado lá para vocês, mas tá tranquilo. Gente, então, aqui eu já sintetizei, certo, alguns elementos centrais que nós discutiremos hoje. Eu espero que vocês já tenham se deparado com eles, refletido, estudado, feito anotações, sistematizações, certo? E nessas últimas semanas de trabalho. O nosso foco dessa unidade 3 é a eletroquímica, certo? Esse é o nosso capítulo central na unidade 3. E eu já adianto para vocês que é um capítulo muito interessante, espero que vocês tenham tido boas experiências nos estudos, que às vezes o modo EAD ele não colabora tanto com isso, mas é um assunto essencial para que você desenvolva aulas lá, principalmente na química, ao final da educação básica, ou no ensino médio também, fazendo associações ao cotidiano, usando de materiais convencionais e alternativos para fazer uso de alguns processos práticos com relação à eletroquímica, certo? Pilhas, baterias, lampadinhas, limões, certo? Vários outros materiais, assim, alguns convencionais, alguns alternativos que se prestam muito bem. Existe uma série de experiências, experimentos concretos, experimentos simples, tá? Vocês vão encontrar N experimentos de eletroquímica lá no YouTube, por exemplo, e em outros canais adjacentes a esse, certo? Outra coisa que me ocorreu agora também, está ganhando muito força nessa parte da experimentação de bancada, que a gente chama assim, é aquela experimentação que nós vamos fazer uma demonstração para o aluno, nós vamos problematizar aquela experimentação, o aluno, às vezes, vai ter possibilidade de fazer uma construção própria a partir de uma proposição experimental do professor, enfim, é um assunto assim, muito rico para isso. E tem ganho força a questão da robótica, certo? Os arduinos, você consegue fazer várias aplicações com relação à eletroquímica usando kits de robótica, certo? Se vocês não se aproximaram ainda desse assunto, dê uma pesquisadinha lá, certo? Arduino, robótica para o ensino de química, vocês vão encontrar questões assim muito, muito interessantes e algumas até que visam a substituir alguns reagentes, alguns equipamentos de bancada, que normalmente são de difícil operacionalidade, e esses kits assim, de robótica, eles têm uma função muito, muito, muito similar àquilo que a gente pretende demonstrar a nível pedagógico.
certo? E com valores bem acessíveis hoje, uma coisa que tem chamado bastante atenção. Bem, gente, então o que eu demarquei aqui para a fala de hoje, a eletroquímica, certo? Que é o nosso ponto central da discussão. O ponto 1, conceitos centrais, nós precisamos dominar alguns conceitos, alguns termos, bem poucos conceitos, termos, na verdade, mas nós precisamos dominar até para uso de uma linguagem científica adequada. O ponto 2 aqui, número de oxidação, NOx, que é fundamental tanto para a eletroquímica como para outros processos envolvendo a química. Na questão do NOx, regras de determinação, alguns elementos químicos que têm um NOx variável, ou seja, alguns elementos químicos não têm o mesmo NOx, dependendo da molécula que ele esteja compondo. Então, nós conseguimos determinar qual é o NOx desses elementos químicos, tendo em vista a molécula que ele está estruturando. E também, a partir disso, o cálculo do NOx, chegar no valor desse NOx, a partir dessas definições. O ponto 3 aqui é a montagem de uma pilha, montagem entre aspas, que nós faremos isso de modo teórico, mas nessa perspectiva da montagem, acarreta todo o entendimento de funcionamento dessa pilha, certo? O funcionamento da pilha, a passagem de elétron de um eletrodo para outro, e todo esse processo envolvido. E, por fim, nós vamos selecionar algumas variáveis para fazer cálculos de potenciais dessas pilhas. Então, nós montaremos essa pilha, hipoteticamente, aqui no ponto 3, e no ponto 4, nós envolveremos alguns cálculos de potenciais elétricos, que é a DDP, a diferença de potencial. Muito bem. Ponto 1, então, tá, conforme nós propusemos aqui, é a questão dos conceitos centrais. Dentre outros, gente, alguns conceitos que a gente precisa dominar para entender os princípios envolvendo a eletroquímica, um deles é a própria eletroquímica, que na química é trabalhada como um capítulo, certo? Um capítulo em que engloba vários processos, vários conceitos, vários princípios, algumas teorias, mas a própria combinação desses termos aqui, nós podemos ter uma associação com relação à definição da eletroquímica. Então, nós temos aqui as relações entre eletricidade e química. Então, todas as associações entre naturezas elétricas, fenômenos de natureza elétrica e a própria química, nós vamos estudar no âmbito da eletroquímica. E o que se destaca aqui, certamente, são as pilhas, né? É outro conceito fundamental. Digamos que o dispositivo mais convencional para exemplificar essas relações entre química e eletricidade são as pilhas. Com relação às pilhas, nós precisamos de uma distinção importante aqui, que são as pilhas eletrolíticas e as pilhas galvânicas. O que são as pilhas eletrolíticas? Pilhas eletrolíticas é quando eletricidade gera reações químicas, certo? Que não são, digamos, as pilhas mais convencionais para o nosso uso cotidiano. As nossas pilhas mais convencionais são as pilhas galvânicas, onde você tem reações químicas que geram eletricidade. Nessas pilhas galvânicas aqui, nós podemos associar todas aquelas pilhas que nós usamos como dispositivos, certo? Aquelas pilhas AA, pilhas AAA, certo? As baterias também nada mais são do que uma associação de pilhas galvânicas. Então, todo dispositivo que usa de correntes elétricas, que usa de reações químicas para produzir correntes elétricas, nós vamos estudar no âmbito aqui das pilhas galvânicas. E as eletrolíticas nós podemos entender como o contrário. Ou seja, o nosso celular, por exemplo, ele tem uma bateria hoje que não é mais removível normalmente. Aquela é uma bateria que, quando está em uso, ela é uma bateria galvânica. Ou seja, você está usando o celular, você tem ali um processo onde reações químicas geram corrente elétrica que alimenta o celular. Agora chegou um momento que esgotou, terminou a bateria do teu celular, descarregou. Aí o que você faz? Você pega essa bateria e usa um carregador. Conecta essa bateria ali, conecta o próprio celular, né, numa fonte de energia elétrica. Quando você faz isso, você transforma o dispositivo em uma célula eletrolítica.
Ou seja, você usa a corrente elétrica para restaurar aquelas substâncias que irão gerar novamente uma reação, que irão gerar novamente uma corrente elétrica por reação química. Certo? Então, no nosso cotidiano, na verdade, nós enfrentamos os dois processos, mas normalmente aquelas pilhas convencionais de controle remoto, aquelas pilhas que não são recarregáveis, todas elas usam o princípio da pilha galvânica, que é o que mais nos interessa, digamos assim, nessa componente. Ok? Dito isso, outro conceito central aqui é o conceito da oxirredução. Que no conceito da oxirredução, nós já temos aqui dois conceitos envolvidos. Primeiro, o que é uma oxirredução? É uma transferência de elétrons. Se eu tenho uma corrente elétrica, se eu tenho um dispositivo capaz de produzir uma corrente elétrica, é porque eu tenho uma transferência de elétrons. O que é uma corrente elétrica? É precisamente uma transferência de elétrons de um meio para outro, de uma substância para outra. Então, esse é o fenômeno que engloba a oxirredução. Se você tem um processo de oxirredução, alguém está perdendo elétrons e alguém está ganhando elétrons. Certo? Então, a oxirredução envolve aqui dois conceitos, que na verdade são dois processos. Um é a própria oxidação e o outro conceito é a redução. Dois conceitos que não são independentes. Para que um aconteça, nós precisamos que o outro também aconteça. Por quê? Porque a oxidação é a perda de elétrons. Se algo está perdendo elétrons, se um material está perdendo elétrons, normalmente quem vai perder elétrons serão metais, significa que outro material, outra substância, ou outro elemento químico está ganhando elétrons, está se reduzindo. Então, redução, ganho de elétrons. Certo? Então, esses são conceitos estruturantes, gente, de toda a perspectiva da eletroquímica. Nós não podemos confundir, não podemos ter problemas com relação a esses conceitos, até porque a ideia é que isso não esteja preso à esfera memorística de vocês, certo? Isso tem que gerar um entendimento, e gerando um entendimento, vocês vão conseguir fazer combinações a ponto desses conceitos se tornarem significativos, esses conceitos desenvolverem um entendimento, relacionando a química como um todo. Tá? Mas esses, eu volto a insistir, tá? Nessa lâmina aqui, vamos chamar aqui, nessa página, nós temos alguns conceitos fundamentais para qualquer outro entendimento que a gente possa ter a partir de agora. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos ao ponto 2 aqui. Pessoal, velha máxima, tá? Interrompo a qualquer tempo, faço intervenções. Sempre à vontade com isso, tá? Ficaram na dúvida em algo que eu trouxe aqui, relacionaram algo que eu trouxe com alguma dúvida que já foi percebida, com algo que vocês querem confirmar uma questão de consolidação de conhecimento, então fique sempre à vontade, tá? Professor. Ponto 2 aqui é o número de oxidação. Professor. Então, vamos colocar aqui número de oxidação. Professor. Que nós vamos normalmente chamar de NOx, certo? Número de oxidação ou simplesmente NOx. O que se refere a esse número de oxidação? Toda substância química, que normalmente são elementos químicos que estão envolvidos nesse processo, eles têm uma tendência de perder elétrons ou tendência de ganhar elétrons. Deixa eu retornar aqui no chat. Estou vendo aqui alguns comentários aqui. Professor. Oi. Quer falar alguma coisa, Mayara? Sim, eu tive que desligar aqui, senão não ia conseguir, meu áudio não estava saindo agora. Tá me escutando? Estou, muito bem. Tá. Como relacionar... Na verdade, eu me confundo entre oxidação e redução. Quem é o agente redutor e o oxidante? Porque não é bem como o nome, né? Sim. Isso nós vamos falar com mais detalhes ali no momento das pilhas, Mayara. Mas já respondendo a tua pergunta, quem reduz causa a oxidação. Então, quem reduz é o agente oxidante. É o contrário. E quem oxida causa a redução. Então, quem oxida é o agente redutor.
Tá? É uma questão assim bem fácil de confundir, mas tem que tomar cuidado. É o contrário, certo? Você precisa identificar a espécie que reduz e a espécie que oxida. Quando você identifica a espécie que reduz, você consegue identificar qualquer outra coisa, certo? Então, identificou quem reduz. Quem reduz é o agente oxidante. Identificou quem oxida é o agente redutor. Ok? Certo. Mas nós iremos sistematizar isso no momento da pilha mais à frente, Mayara. Tá? Mas importante pergunta. Certo? Conseguiu me ouvir, Mayara? Não consegui retorno de você depois. Tá certo? Tá? Só faz um sinalzinho aí que eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Tá bem. Bem, falava eu então que nós temos uma tendência, toda espécie química tem uma tendência de receber elétrons ou de perder elétrons, certo? E falando de tendência de perder elétrons ou de receber elétrons, nós já estamos falando de oxidação e de redução, certo? Uma substância que tem a tendência em perder elétrons, ou seja, tendência em perder elétrons é a substância que vai oxidar, certo? Quais substâncias que normalmente têm tendência em perder elétrons? Metais, principalmente metais menos nobres, certo? E esse é o conceito da eletropositividade, que nós já vimos aqui em outros momentos. Então, já vamos associando aquilo que está sendo discutido anteriormente. Substâncias eletropositivas têm tendência em se tornar cátions. Uma substância que se torna cátion é uma substância que perdeu elétrons, ok? E substâncias eletronegativas são substâncias que têm tendência a receber elétrons. Essas substâncias, então, têm tendência à redução. Muito bem. O número de oxidação, o NOx, ele vai expressar quantitativamente esse número de elétrons ou ganhos ou perdidos, através de um comportamento natural da substância química, comportamento natural do elemento químico envolvido. Então, esse número, esse NOx, ele vai, então, expressar esse quantitativo. Vocês vão ver que alguns elementos químicos, ele tem NOx praticamente praticamente fixo. Por exemplo, o NOx do sódio, ele é +1. E dificilmente você vai conseguir uma combinação de sódio onde o NOx do sódio não seja +1. Tá? Ele normalmente não varia. Ao passo que outros elementos químicos, como, por exemplo, o carbono, ele tem um NOx que é muito variável. O NOx do carbono, ele vai de -4 a +4. Então, nós podemos entender que o carbono ele pode oxidar e reduzir, dependendo de com quem ele faça combinações. Isso explica, entre outras coisas, a grande vastidão de compostos de carbono. O carbono, tendo um NOx tão variável, ele pode se combinar praticamente com todos os elementos químicos da tabela periódica. Enfim, então isso é NOx, gente, tá? Um número que vai expressar uma tendência do elemento químico de perder elétrons ou de ganhar elétrons. Nesse sentido aqui, nós temos algumas regras, certo? Para a determinação do NOx. Então, regras para determinação do NOx. Existem outras, mas eu vou sistematizar algumas delas aqui, algumas principais, certo? A primeira delas é sobre os metais alcalinos. Então, tabela periódica, lá no grupo 1 ou família 1A, vocês devem lembrar ou consultar uma tabela aí, tá? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Estão todos os metais um abaixo do outro, são os metais alcalinos. Todos esses metais alcalinos têm NOx igual a +1. Então, é aquilo que eu disse para vocês. O sódio, por exemplo, ele é um metal alcalino. Sendo um metal alcalino, a tendência do sódio, quando ele forma um composto químico, é perder um elétron. Certo? Ou seja, o sódio naturalmente irá oxidar, irá perder elétrons. Ao combinar-se com cloro, por exemplo, ao combinar-se com outras substâncias, o sódio ele vai perder um elétron, ficando com NOx +1. Lembre-se que o elétron ele tem carga negativa. Essa é a explicação desse +1 aqui. Então, você tem uma substância neutra que perde uma carga negativa, o que se sobrepõe? O que se sobressai? Se sobressai uma carga positiva. Tá? Vou repetir. Você tem uma substância neutra. O que é uma substância neutra? É uma substância que tem o mesmo número de prótons em relação ao número de elétrons.
certo? Então, o sódio, por exemplo, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Por isso, ele é uma substância neutra. Agora, ele perde um elétron. Perdendo um elétron, o que, que acontece? Ele fica com uma partícula positiva a mais do que um elétron, certo? Aí, essa explicação desse mais um, certo? Repetindo, o sódio, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, Na, ele tem número atômico igual a 11. O que, que significa? Que ele tem 11 prótons, ou seja, partícula positiva, e tem 11 elétrons, ou seja, partícula negativa. Qual é o comportamento natural do sódio? O sódio é eletropositivo, então o comportamento natural do sódio é perder um elétron. Perdendo esse elétron aqui, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com uma partícula positiva a mais. Essa é a indicação do NOx. Ok? E indo um pouco mais aprofundadamente com relação a essa explicação aqui, por que, que o sódio perde elétrons? Quando você pega o sódio Na, que tem número atômico igual a 11, e propõe a distribuição eletrônica do sódio, você vai encontrar lá um S2, 2S2, 2P6, 3S1, ok? Isso significa que na primeira camada, o sódio tem 2 elétrons, na segunda camada, o sódio tem 8 elétrons, 2 aqui mais 6 aqui, e na terceira camada, o sódio, KLM, na terceira camada, o sódio tem apenas 1 elétron. Então, se existe apenas 1 elétron na última camada, toda ligação química que o sódio fizer, ele vai optar por perder esse elétron aqui, porque torna a substância mais estável. Certo? Então, perdendo esse elétron aqui, aí vem a resposta para isso que eu falei para vocês aqui. Desses 11 elétrons, um será perdido. Perdendo um elétron, sobressairá uma carga positiva, ou seja, ficará uma carga positiva desemparcerada. Então, nós temos o sódio como exemplo de um metal alcalino que tem NOx igual a mais 1. Ok? Então, essa é a primeira regra. Segunda regra são os metais alcalinos terrosos. Ou seja, metais alcalinos terrosos é o grupo 2 da tabela periódica. Certo? A família 2A, a coluna que vem logo à direita ali, logo a segunda coluna, na verdade, da tabela periódica. Certo? Cálcio, magnésio, berílio, estronço, bário e rádio, são as substâncias ali. Todos os metais alcalinos terrosos têm NOx igual a mais 2. Certo? Então, um comportamento muito parecido aqui com o metal alcalino, só que ele vai ficar com 2 elétrons na última camada, o que vai levar ele a perder 2 elétrons, ficando com NOx invariavelmente mais 2. Então, essa é a segunda regra. Terceira regra importante aqui é a regra dos halogênios. Ou seja, os halogênios, lá a família 7A da tabela periódica, lá na outra extremidade da tabela periódica, o grupo 17, certo? Você tem ali o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Eles têm NOx igual a menos 1. Vejam bem que já é outra tendência. Os elementos na outra extremidade da tabela, eles são eletronegativos. Eles têm tendência a receber elétrons, ou seja, eles têm tendência a reduzir, certo? Então, os halogênios todos têm NOx igual a menos 1, como o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, certo? Esses são os halogênios. Outra regra aqui vale para o oxigênio, que vai aparecer, se não na maioria, em muitos compostos químicos, tanto da orgânica como da inorgânica. O oxigênio tem NOx igual a menos 2. Existem algumas variações aqui, certo? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas, normalmente, o NOx do oxigênio ele é menos 2, certo? Eu tenho superóxido, eu tenho outros elementos que vai variar um pouquinho com isso, mas essa é uma regra importante para lembrar também. Outra aqui é o hidrogênio, que tem NOx igual a mais 1, ou seja, a tendência do hidrogênio é perder um elétron. E a última regra que nós podemos aqui colocar, para título dos cálculos que iremos fazer daqui a pouquinho, é com relação aos elementos não combinados. O
que são os elementos não combinados? Os elementos não combinados são os elementos que não estão associados a nenhum outro átomo, nenhum outro elemento químico. São as substâncias puras simples. Tá? Por exemplo, Cl2, Br2, O2. Tá? Veja que O2, quando não está combinado, ele vai caber nessa regra aqui. Ok? Todo elemento não combinado, ele tem NOx igual a 0. Ou seja, ele não apresenta NOx. Se ele não está formando uma ligação química com um elemento diferente, ele não vai apresentar NOx. Então, dito isso, firmadas algumas regras básicas com relação à determinação do NOx, nós podemos ir para o ponto B, aqui nesse mesmo tópico, que é a questão do cálculo, tá? Cálculo de NOx. Então, vamos colocar aqui, cálculo do NOx. Vocês vão perceber, certo? Voltando para cá, que a grande maioria dos elementos químicos, eles não aparecem em nenhuma dessas regras aqui. Por que a grande maioria deles não aparece em nenhuma regra? Porque a grande maioria dos elementos químicos, eles possuem NOx variável, ou seja, NOx que vão depender de com quem ele está ligado, conforme o carbono, por exemplo. O carbono, como eu já disse para vocês, ele tem NOx que varia de -4 até +4. Então, ele pode se tornar um grande oxidante, um grande redutor, certo? Então, ele não vai aparecer aqui por conta dessa variabilidade, por conta dessa fluidez que ele tem em relação ao seu NOx. Nesse sentido, nós podemos determinar o NOx de alguns desses elementos que têm esse NOx variável. Tá? E eu trouxe para vocês aqui alguns da lista de exercício lá. Como, por exemplo, aqui, o NaHSO4, tá? O bisulfato de sódio, NaHSO4. Então, nesse caso aqui, ó, nós podemos entender que o sódio, ele aparece naquela regra anterior, naquelas regras anteriores, naquele conjunto de regras anteriores, o hidrogênio também aparece, e o oxigênio também aparece. O único sujeito que não aparece é o enxofre. Por quê? Porque o enxofre, ele é um elemento que tem um NOx variável. Então, se você tiver um cálculo para fazer, por exemplo, uma questão a perguntar quanto a isso, ele vai perguntar do enxofre. Porque o enxofre não é dado o NOx dele. Eu não consigo olhar para a tabela periódica e determinar qual é o NOx do enxofre. Vai depender de com quem ele está ligado. Vai depender de qual é a molécula que ele compõe. Tá? Para isso que nós usamos aquelas regras. Então, aqui tem vários processos, várias formas de você chegar no NOx do enxofre. Eu vou mostrar para vocês alguma delas, certo? Bem, então aqui eu seccionei os elementos químicos, tá? E eu vou olhar a regra e ver que o sódio, ele é um metal alcalino, então ele tem um NOx +1, certo? Então eu vou colocar +1 aqui. Quantos sódios eu tenho na molécula? Eu tenho só um sódio na molécula. Então eu vou multiplicar +1 por 1 e eu vou ter aqui embaixo um total de +1. Perfeito. O hidrogênio, mesma coisa. O hidrogênio, olhando para as regras anteriores, tá? Vamos lembrar que o hidrogênio tem uma regra só para ele. Ou seja, o hidrogênio ele está aqui e ele tem NOx igual a +1, certo? Então, mesma coisa. +1 para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho na molécula? Eu tenho apenas um hidrogênio na molécula. Então, vezes 1 igual a +1. Fechou. O hidrogênio, melhor dizendo, o enxofre, eu não sei. Então, eu vou deixar por último, não vou fazer agora. O oxigênio, eu tenho uma regra só para ele também. O oxigênio, ele é normalmente -2. Então, -2 está aqui. Quantos oxigênios eu tenho na molécula? Eu tenho 4. Então, -2 vezes 4 dá um total de -8. E agora eu vou olhar essa parte de baixo aqui, ó. E essa parte de baixo tem que fechar 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum NOx aparecendo na molécula. Se não tem nenhum sinal de positivo nem negativo na molécula, é porque todo esse composto aqui, ele adquiriu a neutralidade. Então, de modo que as ligações químicas tenderam a um equilíbrio elétrico. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui nessa caixinha para dar um total de 0? Se eu tenho +1 aqui, +1 aqui, -8, o número vai ter que ser +6. Certo? Esse é o único número que vai fechar 0 nesse somatório final. Muito bem, agora eu venho para essa segunda linha aqui. Quantos enxofres eu tenho na molécula? 1. Então, eu vou ter que multiplicar por 1. Qual o número que multiplicado por 1 vai dar +6? O próprio +6.
Então, a resposta da questão é que o número de oxidação do enxofre nesta molécula, ele é mais 6. Acabamos de determinar, então, o NOx de um elemento que nós não tínhamos essa informação. Agora vamos comparar com outra molécula aqui, também com enxofre, H2SO4. O ácido sulfúrico, tá? Um ácido bem corriqueiro no laboratório de química. O mesmo ácido que você tem lá na bateria automotiva. Muito bem, fazemos a mesma coisa aqui para o ácido sulfúrico, seccionamos os elementos químicos, tá? É uma substância composta, então tem mais de um elemento químico. Hidrogênio, mais 1, é o NOx dele. Vezes 2, resposta de mais 2. Enxofre, não sei, o NOx, deixaremos para o final. Oxigênio eu sei, menos 2, vezes 4, que é o número que ele aparece na molécula, total de menos 8. Muito bem. E aqui vejam que mais 2 com menos 8 vai ser o mesmo caso anterior ali, certo? Mais 2 com menos 8, total de menos 6. Então, aqui eu vou ter que colocar o mais 6, certo? Mais 6. Aqui eu vou multiplicar por um número, que é 1. Eu só tenho um enxofre da molécula. Esse número aqui vai ter que ser mais 6. Então, nesse composto, o NOx do enxofre também é mais 6, certo? Ok, gente? Muito bem. Vamos pegar um outro caso agora, de exemplo, que o enxofre não vai ser mais 6, tá? Vamos pegar aqui um composto bem simples. Não, vamos pegar um mais, não tão simples assim. Vamos pegar um sulfeto de sódio, Na2S. Nesse caso aqui, eu também não sei o NOx do enxofre, certo? Mas eu sei o NOx do sódio. O sódio, ele é mais 1. Lembrando que o sódio é metal alcalino, então ele é mais 1. Quantos sódios tem na molécula? 2. Então, o total aqui de mais 2. Se o total deu mais 2, o total negativo também vai ser menos 2, certo? Quantos enxofres eu tenho aqui na molécula? 1. Então, isso aqui eu vou multiplicar por 1. O número que multiplicado por 1 resulta em menos 2 é o número menos 2. Então, aqui eu estou vendo que o NOx do enxofre ele é menos 2, já demonstrando a variação de NOx possível do enxofre. Ok? Dito isto, vamos a outro caso aqui, tá? Falar um pouquinho sobre o fósforo. Também está na lista de exercícios de vocês lá. K3PO4. E aqui o PCl5, certo? Muito bem. Fosfato de potássio aqui, então, o que nós temos? Potássio é um metal alcalino, então NOx mais 1, vezes 3, que é o número de átomos que tem na molécula de potássio, total de mais 3. Fósforo, não sei. O fósforo não vai aparecer em nenhuma regra, porque ele é variável. Oxigênio, menos 2, vezes 4, resposta de menos 8. Ok. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Mais 3 com menos 8. O único número que eu posso colocar aqui para fechar zero será o mais 5. O mais 5 vai fechar zero. Aqui eu vou lembrar que eu tenho que multiplicar por 1, porque só tem um fósforo na molécula. Então, o número multiplicado por 1 para resultar em mais 5 é o próprio mais 5. Então, o NOx aqui do fósforo, ele é mais 5. Ok? E nesse caso aqui, ó, como é uma molécula binária, a gente nem precisaria fazer esse esquema de matriz aqui, certo? Olhando para o cloro, cada cloro é menos 1, ou seja, o cloro é metal alcalino, e eu tenho 5 cloros, obviamente o fósforo, nesse caso aqui, também será mais 5. Mas, se a gente precisa fazer, fizemos. Tá? O NOx do cloro, ele é menos 1, vezes 5, que é quantos cloros eu tenho na molécula, total de menos 5. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar do mais 5 para fechar zero esse composto. Ok? Esse número aqui, como eu tenho um fósforo na molécula, eu vou precisar multiplicar esse número por 1. O número multiplicado por 1 para resultar mais 5 é o próprio mais 5. Então, nesses dois casos, nós podemos falar
que o fósforo tem NOx igual a mais 5. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Algo a ser perguntado aqui? Dúvidas pontuais, lista de exercício ou outro composto que eventualmente vocês tenham dúvida, pode jogar lá no fórum que nós faremos as devidas respostas a vocês. Por enquanto, não. Tá certo. Vamos ao ponto 3 aqui, que é o ponto da montagem de uma pilha, que aqui vai envolver, dentre outras coisas, a pergunta que a Mayara fez, que a ideia não é que vocês memorizem conceitos, certo? A ideia é que vocês entendam aquilo que está sendo feito aqui. Então, o ponto 3 aqui, vamos colocar montagem de uma pilha. E aqui já vou adiantar que é uma pilha galvânica. Lembrando que aquela pilha aqui é aquela pilha na qual reações químicas produzirão corrente elétrica. É o nosso objeto de maior interesse no âmbito da eletroquímica. Bem, vamos partir para montar essa pilha aqui de uma equação global. Depois nós vamos, com mais detalhes, chegar nessa equação global. Agora eu vou partir dessa equação global, certo? Eu não vou dar maiores detalhes aqui, porque a nossa ideia é produzir a pilha, propriamente dita. Então, a equação global, ela parte do zinco 0 mais cobre 2 mais, resultando em zinco 2 mais cobre 0. Aqui eu já posso ter um entendimento com relação ao que representa essa equação global. Na verdade, eu posso ter um entendimento, não, eu devo ter um entendimento do que essa equação global representa. Porque ela, digamos, ela vai direcionar tudo aquilo que acontece daqui para baixo. Ou seja, toda a pilha vai ser montada a partir dessa equação global. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu comparo o zinco na parte dos reagentes e o zinco na parte dos produtos, eu já tenho uma informação de extrema relevância aqui. O zinco de 0, ele está passando para 2 mais. Para alguma coisa passar de 0 para 2 mais, essa alguma coisa precisa perder elétrons. Lembre-se que o elétron tem carga negativa. Então, quando você perde uma carga negativa, cargas positivas ficam desemparceradas. Então, o zinco está perdendo elétrons aqui. Se o zinco está perdendo elétrons, aí entra a questão dos conceitos não terem vida própria. Se uma substância perde elétron, a outra substância tem que ganhar elétron, os elétrons que estão perdidos. Ou seja, podemos entender aqui que se o zinco perde elétron, ele tem que perder elétron para alguém. Nesse caso aqui, ele perde elétron para o cobre, ou ele cede elétrons para o cobre. Por isso que o cobre de 2 mais, ele passa aqui para cobre 0. Então, os 2 elétrons perdidos pelo zinco passarão para o cobre. E é esse entendimento que vai gerar a pilha. Porque a pilha, como eu disse para vocês, é uma reação química que está estruturada aqui, e a partir dessa reação química nós teremos elétrons sendo produzidos, sendo liberados. Certo? Então, esse é um processo. Bom, a equação global, conforme nós já abordamos aqui, ela tem a estrutura de combinar duas semi-reações, certo? Então, toda a equação global aqui, ela é uma combinação de duas semi-reações, que são a oxidação e a redução. Então, onde que está a equação aqui da oxidação? A oxidação é a perda de elétrons. Então, a oxidação está aqui na situação do zinco. O zinco Zn0, ele está passando para Zn2+, e perdendo, liberando 2 elétrons. Certo? Como é que eu sei 2 mais aqui? 2 mais ou mais 2. Como é que eu sei que ele está liberando 2 elétrons? Porque ele passa para zinco 2 mais.
Se ele estivesse liberando um elétron, passaria para zinco mais. Se fosse o alumínio, por exemplo, passaria para alumínio 3 mais, perderiam 3 elétrons. Então, essa é a semi-reação de oxidação. E a semi-reação de redução é aquela que acontece no caso do cobre. Ou seja, o cobre, 2 mais, recebe os 2 elétrons perdidos pelo zinco, passando para cobre 0. Certo? Então, esses são os conceitos que nós já vimos lá atrás, da oxidação, perder elétrons, da redução, ganhar elétrons. Dito isso, nós podemos, então, ir para a estrutura da própria pilha. Ok? Então, vamos montar a pilha aqui numa outra página, porque senão não vai haver espaço aqui. Mas, vamos recuperar só a equação global aqui. Vamos colocar num canto aqui. A equação global, tá? Que é, na verdade, o Zn 0 mais cobre 2 mais, passando para Zn 2 mais cobre 0. E lembrando que dessa equação global, nós temos 2 semi-reações envolvidas que irão estruturar a pilha, que é a oxidação do zinco, zinco 0 passando para zinco 2 mais, liberando 2 elétrons, e o cobre, recebendo os 2 elétrons liberados pelo zinco, ou seja, reduzindo-se. 2 mais 2 elétrons, passando para cobre 0. Beleza. Então, agora nós estruturamos a pilha, propriamente dita. Não é uma regra, mas é uma tendência dos livros didáticos, e no momento de didaticamente falar sobre esse processo, convenciona-se sempre colocar a espécie que oxida à esquerda da espécie que reduz. Tá? Conforme eu disse para vocês, não é uma regra adotada pela IUPAC, mas é uma tendência didática de ser feito desse modo. Então, nós vamos montar 2 eletrodos aqui, estruturando a pilha que se forma quando nós combinamos o zinco com o cobre, certo? Então, aqui, nós temos uma plaquinha, que é a plaquinha de zinco 0, ou seja, toda substância que oxida, nós convencionamos a trazer ela para a esquerda. E nós damos o nome dessa substância de ânodo, na verdade, desse eletrodo, de ânodo. Tá? Então, o ânodo sempre oxida, certo? Essa é uma tendência, não, essa é uma regra da eletroquímica. E a outra substância que está aqui é o cobre. Cobre 0. Então, o cobre, ou seja, a substância que reduz, é o cátodo da pilha. Vejam bem que essas informações eu tirei daqui, ó. Certo? Eu entendi que o zinco reduz, melhor dizendo, desculpe, eu entendi que o zinco oxida, o zinco perde elétron. Então, se o zinco oxida, ele vem para a esquerda e ele estará como ânodo da pilha. Ou seja, podemos colocar aqui também como polo negativo da pilha. O cátodo como polo positivo da pilha, certo? O que acontece? Acontece que os elétrons, eles vão fluir nessa direção aqui. Ou seja, os elétrons deixarão o polo negativo, o ânodo, e direcionar-se-ão ao polo positivo, ao cátodo, certo? De modo que eu preciso aqui do que nós chamamos de ponte salina para fechar esse circuito. De modo que nós tenhamos um balanceamento iônico aqui e nós temos uma circulação de elétrons. Então, essa é a estrutura da pilha. Tá? Aqui nós temos um eletrodo, o zinco metálico aqui, isso aqui é uma plaquinha de zinco, e esse zinco metálico está em uma solução de qualquer sal de zinco, Zn2+. E aqui, para montar o eletrodo, nós temos aqui o cobre em uma plaquinha, imerso em uma solução de cobre 2+, para contrabalancear essa carga elétrica aqui, certo? Para que você tenha fluido, para que você tenha um circuito fechado, tá? Basicamente, esse é o processo. O que acontece nessa estrutura aqui? Acontece que, vejam bem que os elétrons, eles vão saindo do zinco e vão vindo para o cobre, certo? De onde saem os elétrons? Os elétrons saem do zinco,
que está na forma metálica, está na placa aqui. Então, se o zinco metálico está perdendo elétrons, qual é a tendência dessa placa? Essa placa ela vai diminuindo de volume. Ou seja, toda substância que vai oxidando vai perdendo massa. Então, o que vai acontecer aqui, com o decorrer do tempo? Essa placa do zinco irá se desgastar, ao modo que esses elétrons que chegarão aqui no eletrodo do cátodo reagirão com cobre 2+, e aumentarão a massa da placa do cobre, ou seja, eles ficarão depositados aqui, certo? E vejam bem que nós estamos montando uma pilha com 2 metais. Isso é uma regra? Sim, você precisa sempre de 2 metais para montar uma pilha eficiente, para montar uma pilha de utilidade, certo? Dentre os 2 metais que você utiliza, um metal sempre cederá elétron para o outro metal, ou seja, um metal, que no caso é o zinco, oxidará cedendo elétron para o outro, certo? E aqui nós já conseguimos associar uma perspectiva de nobreza do metal, ou seja, dentre esses 2 metais, o metal mais nobre é o cobre, porque o cobre ele consegue arrancar elétrons do zinco, certo? Então isso é uma tendência de nobreza. Se você monta uma pilha, por exemplo, entre zinco e cobre, o zinco sempre vai perder elétrons para o cobre, porque o cobre é mais nobre que ele, tá? Ele tem eletropositividade maior. Se você monta uma pilha, por exemplo, entre cobre e prata, por exemplo, seria uma pilha bem cara, por sinal, o que aconteceria? A prata é mais nobre do que o cobre, então a prata arrancaria elétrons do cobre, certo? Então são tendências da gente entender também aqui, tá? A associação entre redução e oxidação com a nobreza do metal. Certo? Você, por exemplo, um exemplo cotidiano, você monta você coloca uma janela em casa, tá? Você coloca uma grade na janela, por exemplo, de ferro. O que acontece? Você precisa pintar aquela grade de ferro, porque o ferro ele é um metal que tem uma nobreza baixa, um metal que oxida facilmente. Então, no caso do metal cobre na tua janela, é um sistema de pilha também. Podemos entender assim, é um sistema eletroquímico, que ele está perdendo elétrons para a umidade. Ele está perdendo elétrons para a água que está ao seu redor. Porque o ferro, ele em relação ao hidrogênio, ele tem um potencial de oxidação maior, então ele vai ceder elétrons. Se você montasse uma grade, por exemplo, de cobre, certo? Você precisaria apenas polir esse cobre, mas você não oxidaria esse cobre. Certo? Essa é uma razão pela qual você usa o cobre na fiação elétrica, certo? Que é um metal que conduz muito bem a eletricidade e tem um baixo poder de oxidação. Ok? Enfim, dito isso, outras informações a gente pode trazer para cá para deixar esse exemplo didático mais importante aqui, Professor, e o que acontece, então, quando a pilha vaza, né? A gente quer que vaza aqui, está soltando líquido. Certo. Pode ser uma sobrecarga na pilha, Rosana, tá? Aquecimento descontrolado na pilha, ou uma sobrecarga, um problema do próprio equipamento que consumiu essa pilha, e houve um rompimento da superfície. Certo? Se vocês observarem alguns exemplos didáticos de pilhas, você vai ver que você tem várias camadas enroladas, normalmente por papelão. Certo? E às vezes acontece um uso excessivo da pilha, um mau armazenamento. Normalmente não é de acontecer isso. Normalmente é da pilha concluir a sua carga, terminar a carga sem esse dano físico, né? Possivelmente pode ser uma baixa qualidade no próprio produto ali. Tem pilhas que dificilmente, de algumas marcas, que dificilmente vai acontecer isso. Lembrando da pergunta da Rosana, deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu olhar de baixo para cima, então. A Ilse está perguntando, aquele cheiro que o cobre tem não é oxidação? Normalmente não, Ilse. O cobre é muito difícil de oxidar, certo? Aquele cheiro ali está associado a outras questões, inclusive uma espécie de zinabre que o cobre adsorve algumas substâncias, certo? O cobre ele escurece em meio aquoso, com determinado tempo ele escurece. Mas isso não se deve à oxidação. Você limpando aquela superfície externa, você vai recuperar a massa do cobre. Você não vai perder cobre. Tá? Isso. Deixa eu ver a questão aqui da Maiara. Porque vejam bem, gente, oxidação é perda da massa.
Tá? Você oxidar alguma coisa, a substância está perdendo elétrons, então ela está sendo degradada. Se você pegar um fragmento de ferro e colocar na água, e um fragmento de cobre e colocar na água, você vai perceber que em questão de dias, o fragmento do ferro ele vai estar bem mais desgastado. O cobre, praticamente nada. Porque o cobre ele tem um poder de oxidação muito menor. E se você pegar, por exemplo, um metal mais nobre, como prata, como ouro, como paládio, ele pode passar sua vida inteira imerso em água que ele não vai oxidar, porque ele tem um poder de oxidação muito baixo. Aqui a Maiara está perguntando logo acima, muda o estado físico em todas as oxidações? Não, Maiara, tá? Não tem relações com o estado físico da matéria, isso. Certo? Esses processos normalmente não alteram o estado físico da substância. Ok. Professor, Vamos em frente. Diga. e essa condução entre zinco e cobre é feita daí, no caso, por um fio de cobre, né? Repete, por E favor. essa ligação entre o zinco e o cobre, ela é feita necessariamente por um fio de cobre mesmo? Ah, sim. Não, aqui não. Pode ser qualquer fio condutor. Você se refere a essa ligação aqui, né? Sim. Não, qualquer fio metálico. Qualquer fio metálico condutor, ele vai conduzir muito bem esse processo aqui. Tá? E já aproveito o gancho da tua pergunta, que esse dispositivo aqui, chamado pilha de Daniel, ele pode ser desenvolvido com material alternativo. Certo? Essa ponte salina aqui que eu trouxe seria uma mangueirinha imersa num algodão. Certo? Um algodão com uma solução saturada de uma solução, que podem ser várias soluções, certo? De modo a fechar o circuito, de modo que você tenha elétrons fluindo da esquerda para a direita, mas você tenha também uma migração iônica da direita para a esquerda. Certo? Mas aqui tem vários materiais alternativos que suprem-se muito bem para você desenvolver esse esquema didático, de modo didático. Usando frutas, usando plaquinhas artesanais, não precisa necessariamente ter o zinco puro e o cobre puro, você precisa simplesmente de dois metais diferentes. Porque se você montar dois metais, se você tentar montar uma pilha com dois metais iguais, ambos têm o mesmo poder de oxidação, mesmo potencial de oxidação, então eles não vão oxidar nem reduzir. Agora, com metais diferentes, isso acontecerá. Ok? Mas tem que Beleza, ser um seguindo metal, aqui. né, professor? Como? Tem que ser um metal. São metais, precisam de metais. Sim, Certo? mas Para termos uma pilha. Não, eu digo para fazer a ponte, necessariamente. Não pode ser outro material, precisa ser metal. Para fazer a ponte salina, isso aqui, Não, o de cima, a ligação entre o zinco e o cobre. Aí, você precisa de um fio metálico, um fio condutor. sim. Desde que seja metal, não importa que tipo. Não importa que tipo de fio. Tá? Porque o que vai determinar o potencial da pilha serão as placas. Então, a natureza do metal que você usa aqui, na placa que vai formar o ânodo, o polo negativo, e a natureza do metal que você usará aqui, no polo positivo da pilha, no cátodo, vai determinar qual é a DDP da pilha, qual é a diferença de posição da pilha. O restante do aparato é só para você fechar o circuito, para você ter um circuito fechado. Certo? Eu vou fechar esse esquema aqui, eu vou mostrar uma ilustração para vocês, acho que vai ficar mais rico, certamente vai ficar mais rico do que esse meu desenho. Bem, então aqui já falamos que no polo negativo é a perda de elétrons, ou seja, a oxidação. No polo positivo é o ganho de elétrons, ou seja, a redução. E já falei para vocês que convenciona-se sempre representar o ânodo à esquerda, certo? Então, as equações que representam o processo da oxidação são aquelas que nós resgatamos lá em cima. Tá? Quem que está oxidando? O zinco. O zinco da placa, ou seja, 0, está passando para zinco 2+, mais 2 elétrons. O que está reduzindo-se? Quem está reduzindo-se? O cobre. Então, o cobre 2+ da solução está recebendo os 2 elétrons que chegam aqui pelo zinco, certo? Ou seja, cada elétron do zinco que cai na placa, ele vai capturar um átomo de cobre aqui. Na verdade, a cada 2 elétrons de zinco que caem na placa,
ele irá capturar aqui 2 átomos, irá capturar um átomo de cobre que ficar aderido à placa. Então, por isso que você vai aumentando a quantidade de massa de cobre zero. Cobre zero é a placa, certo? Você vai reduzindo a quantidade de zinco zero da placa do ânodo e você vai aumentando a quantidade, ou seja, a massa de cobre zero da placa do polo positivo do cátodo. E somando essas duas equações aqui, você tem, então, a equação global, que nós normalmente representamos assim. Zn0 barra Zn2+, isso que é outro modo de representar, na verdade. Por que uma barra? Porque eles estão em contato, ou seja, zinco 0 está em contato com zinco 2+. 2 barras para mostrar que nós não estamos com contato entre o zinco e o cobre. O cobre 2+, e o cobre 0. Então, aqui é outro formato de você equacionar, de você representar o sistema da pilha. Ok? Então, nós montamos uma pilha aqui hipoteticamente, certo? E essa pilha poderia ser montada aí com materiais alternativos. Eu digo que eu já fiz isso, mais de uma vez, inclusive, com aulas em educação básica. Certo? Aulas em educação básica, um bom projeto de pesquisa dos alunos, certo? Em laboratório, algumas tardes de laboratório, você consegue montar pilhas bem interessantes, que têm uma operacionalidade bem marcante, determinando a diferença de potencial, que nós vamos fazer o cálculo logo depois, por um voltímetro, certo? Um multímetro, um voltímetro, você consegue determinar a DDP dessa pilha aqui sem nenhuma dificuldade. Ou ainda, aqui em cima, você colocando uma lampadinha, tá? Você poderia colocar uma lampadinha aqui, você poderia colocar uma calculadora aqui também, que você conseguiria perceber que essa pilha aqui produz corrente elétrica de fato. Ok? Beleza, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui inverter as câmeras no primeiro momento para eu projetar para vocês um esquema, uma ilustração. Invertendo as câmeras aqui. Voltando aqui para a câmera principal, deixe-me fixar essa minha imagem aqui na... Não precisa, eu vou projetar. A Mayara está perguntando uma questão ali no chat. Foi o que nos mostrou nos polos? Na verdade, não, Mayara. Nos polos, nós fizemos um experimento de condução de energia elétrica, de condução de corrente elétrica, mas nós não produzimos a corrente elétrica. Lembre-se que nós usamos a corrente elétrica na tomada. Certo? Nós tínhamos um dispositivo nos polos, se eu bem me lembro, né? Nós tínhamos um dispositivo nos polos e nós conectamos aquele dispositivo na tomada. Certo? Conectando na tomada, nós usamos a corrente elétrica e daí verificamos se a substância conduzia ou não. Mas a pilha, essa pilha aqui que nós estamos esquematizando, nós temos um processo de geração de eletricidade. Então, nós geramos energia elétrica. Então, fazendo esse processo aqui em bancada, por exemplo, você não precisa de nenhum aparato de energia elétrica. Você não precisa conectar nada em tomada, por exemplo. Até quando você conecta em tomada, você tem ali uma geração de 220 volts, normalmente. Né? Alguns municípios do estado trabalham com 110 volts. Mas você tem uma energia muito alta, uma tensão elétrica muito alta. Nesse esquema aqui, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, nós trabalhamos na escala de 1 volt, 1,5 volts, ou seja, potenciais muito mais baixos, que serve para você acionar uma lampadinha, tá? Aquela lâmpada de lanterna, que hoje não se usa mais, né? Normalmente agora são LEDs, ou acionar um LED, ou acionar uma calculadora, certo? Mas essa é a diferença. Bem, vamos então aqui fazer um compartilhamento. Tá bem? Eu quero mostrar uma figura para vocês que eu selecionei aqui, levei lá para o chat, inclusive. Aqui fazer uma projeção, tela inteira. Fechando isto. Aí, confirme para mim a imagem na tela de vocês. Sim.
Certo. Então, aqui vocês têm o esquema, certo? Um pouco mais sofisticado do que eu acabei de representar para vocês, certo? Mas é uma pilha composta pelo zinco, aqui, que está sofrendo oxidação, que está perdendo elétrons, que é o ânodo da pilha, e o cobre, que é o cátodo da pilha, que está recebendo os elétrons do zinco. Então, nós temos aqui o zinco, ó, com uma placa. Então, nós temos o zinco metálico aqui, que nós representamos por zinco zero. Então, aqui está uma placa. A cada elétron que o zinco perde aqui, um átomo de zinco se desprende da placa e cai aqui para a solução. Por isso que você tem aqui um aumento da concentração de zinco na solução. Certo? Então, esse é um eletrodo da pilha. É o polo negativo da pilha, é um eletrodo da pilha chamado de ânodo. E o que acontece aqui? Esses elétrons, eles vêm para cá, por um circuito externo ao eletrodo, e ele chega aqui e fica, num primeiro momento, depositado na placa de cobre, que é a substância que recebe esses elétrons. A cada elétron que é depositado aqui na placa de cobre, na verdade, a cada 2 elétrons que são depositados aqui na placa de cobre, você tem um cobre 2+, que sai do meio de solução e vem para cá, aumentando a massa do cobre. Então, você está produzindo cobre zero aqui e você está perdendo cobre zero aqui por uma questão do fluxo de elétrons. Certo? O cobre é uma solução azul, uma solução bem azulada. Por isso que ele está aqui com uma coloração diferente. Ó. O que acontece aqui? Ó? Aqui você tem uma solução incolor, o zinco ele é incolor, em solução, e o cobre ele é azul. Mas como o cobre ele está saindo da solução e está vindo para a placa, essa solução de azul ela vai se tornando incolor. Ou seja, você está reduzindo a quantidade de íons cobre aqui. Ou seja, essa solução de 1 molar, de concentração molar, ela está ficando cada vez mais diluída, ao passo que essa solução de zinco aqui está ficando cada vez mais concentrada. E a ponte salina, tá? Que nesse caso aqui, ela contém um sal de sulfato de sódio, aqui está o sulfato de sódio, ela vai estabilizar, vai fechar o circuito estabilizando os íons, os ânions, na verdade, dessa solução, de modo que você consiga equilibrar volume e íons nessa pilha. Então, nós temos aqui um sistema de uma pilha convencional, que é exatamente a mesma que eu representei para vocês há poucos minutos. E aqui você tem um multímetro, ó. Melhor dizendo, aqui você tem um voltímetro. Certo? Esse voltímetro está medindo o potencial da pilha. Então, essa pilha aqui, sob essas condições, ela estaria gerando 1,10 volts. Ou seja, uma pilha que você poderia usar para acionar um LED ou alguma substância que opere em 1,10 volts. Certo? Você quisesse, por exemplo, acionar um equipamento que precise de 9 volts, você teria que fazer combinação aqui de várias dessas pilhas até chegar nos 9 volts necessários. É isso que a bateria faz, gente. A bateria de 12 volts, a bateria de 9 volts, ela combina várias pilhas. Certo? Você não tem como construir uma pilha que por 2 metais apenas, você chega em 12 volts, por exemplo. Não tem metais que têm tanta diferença de potencial. Ou a pilha seria muito cara. Certo? Então, qual é a estratégia de mercado? A estratégia de mercado é você montar uma pilha, como, por exemplo, essa pilha aqui, que vai compor um sistema, e você combinar vários sistemas entre si. Ou seja, se você montar 10 pilhas exatamente iguais a essa aqui, e combinar essas 10 pilhas em paralelo, por exemplo, você vai ter 1,10 multiplicado por 10. Ou seja, você vai ter ali 11 volts. Né? Então, 11 volts você geraria com uma combinação entre essas pilhas aqui. Então, isso é uma bateria. Tá? A bateria, na verdade, é a combinação entre várias pilhas que poderiam ser essa aqui. Professor André. Diga. E para montar essa pilha, por exemplo, o cobre teria que ser uma barra de cobre ou poderia ser o cobre em pó, por exemplo? Você precisa do cobre, você precisa das duas coisas. Você precisa do cobre na barra aqui e você precisa de um sal de cobre para vir aqui, certo? Então, o sulfato poderia ser o sulfato de cobre. Isso é um eletrodo, gente. Um eletrodo, certo? Uma célula eletrolítica, na verdade, ou uma célula voltaica, conforme está sendo representado aqui. É o metal, no caso o zinco, imerso na solução do próprio metal. Então, eu tenho zinco em placa imerso em sulfato de zinco. Então, eu montei um eletrodo, montei uma célula voltaica. E aqui, cobre em placa
imerso em uma solução de cobre. Então, você montou uma outra célula voltaica. Combinando esses dois eletrodos, ou combinando essas células voltaicas, você tem, então, a pilha. Se você tiver, ao invés do cobre aqui, por exemplo, alumínio metálico em placa, você vai precisar de um sal de alumínio aqui também. Essa combinação ela é necessária para você montar a pilha. Okay? Então, você tem aqui, por exemplo, cromo, tá? Um metal um pouco mais estranho para montar uma pilha, mas poderia ser, você tem cromo aqui em placa, você precisaria de cromo em solução aqui também. Ok? Muito bem, então é isto, tá? Aqui, então, a célula voltaica da figura 2.21.4 ali, usa cobre 2+, está passando para cobre 0, e zinco 2+, passando para zinco 0, como meia célula. O potencial de 1,10 volts é gerado pela célula que está sob condições apropriadas. Os elétrons fluem através do eletrodo externo, do zinco, que é o ânodo, para o cátodo, que é o cátodo. Certo? Então, é esse esquema aqui. Ânodo, elétron vem para cá. Tudo bem. A ponte salina, a ponte salina, Salt Brad. Aqui você tem a ponte salina, que veja bem que nada mais é do que uma mangueirinha. É uma mangueirinha ou uma tubulação imerso em algodões. Tá? Quando nós fizemos a pilha lá na minha escola, nós fizemos assim. Você tem uma mangueira saturada de algodão e você deixou essa mangueira imersa em água de solução. Ou seja, você tem essa mangueira completamente saturada, com algodão e saturada de solução. E aqui tem rolhas, ó, que você vai tirar. Certo? No caso aqui, você completar a mangueira de algodão, você não precisa dessas rolhas aqui, desse sistema semipermeável. Você vai tirar essas rolhas. Certo? Então, a ponte salina providencia a conexão entre as duas meias células para fluidez do ânion, para a fluidez dos íons. Afinal, os íons fluem do cobre para o compartimento do zinco. Então, a operação da célula representada se aproxima das condições ideais de uma pilha. O eletrodo negativo, que é o zinco, está à esquerda, o eletrodo positivo, que é o cobre, está à direita. Os compartimentos são separados entre ânodo por uma célula de vidro aqui. A gente está dizendo que está separado por uma célula de vidro. E se refere aqui aos dois frascos aqui. O compartimento central é a ponte salina. O compartimento central, que contém a ponte salina, está permeado de sulfato de sódio. Então, isso aqui, gente. Aqui você tem uma pilha galvânica bem convencional, que normalmente é aquela pilha mais vulgar que se utiliza, aquela pilha mais baratinha, que vai trabalhar com os metais de zinco e cobre, tá? Num sistema o melhor purificado possível para que essa pilha se torne operacional. Tudo bem, fechamos aqui, voltamos, interrompemos o compartilhamento e vamos voltar para o nossa câmera principal. Bem, voltamos então para o meu esquema, que está quase tão bom como o da figura que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos para o nosso último tópico aqui, que é, sutilmente, nós introduzirmos a perspectiva do cálculo de potenciais. Certo? Ou seja, o ponto 4 aqui, cálculo de potenciais. Que ali vocês perceberam na imagem que o potencial daquela pilha era 1,10 volts. Pois muito bem, nós temos como calcular esse potencial para perceber que uma pilha vai ser mais eficiente ou menos eficiente do que outra. Então, vamos fazer um esquema aqui, tá, com alguns metais. Tá? Pode ser, por exemplo, aqui vamos pegar como exemplo, aqui pode ser a prata, o chumbo, Pb, o zinco, cobre, cobalto. Então, nós temos essas possibilidades aqui para montar uma pilha. Tá? Nós temos prata, chumbo, zinco, cobre e cobalto. E a pergunta é, qual será a pilha mais eficiente aqui, se nós tivermos esses 5 metais para a composição de uma pilha? Primeiro, eu tenho que encontrar a dupla de metais
que vai convergir uma pilha mais eficiente, certo? Para não precisar montar todas as pilhas possíveis aqui, você perceber que algumas pilhas aqui vão dar uma DDP muito pequena, muito baixa. Aí você precisa, para responder essa questão, dessa tabela de potenciais aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, certo? Eu não tenho como responder essa questão sem consultar uma tabela de potenciais, ok? Que está aqui, certo? Tabela de potenciais que vocês irão encontrar nos livros didáticos, vocês vão encontrar em varreduras na internet, tá? Não tem mistério quanto a isso. Pois bem, a tabela de potenciais, conforme vocês estão intuindo aqui, ela vai relacionar várias situações para você ter uma ideia do que acontece na composição de pilhas. Então, essa aqui é uma tabela de potenciais padrão de redução, tá? Isso é importante. Então, nós temos uma tabela de potenciais de redução. Então, todos esses valores que estão à direita aqui são valores de redução, ou seja, os valores que mostram a tendência do elemento de ganhar elétrons. Algumas tabelas de potenciais são de oxidação, outras tabelas de potenciais são de oxidação e redução, tendo uma outra coluna aqui ao lado, certo? Mas, na verdade, você tendo apenas uma tabela, você consegue deduzir, porque, por exemplo, aqui, ó, aqui você tem o lítio 2+, o lítio mais recebendo elétron passando para lítio 0. Ou seja, o potencial de redução do lítio é menos 3,05. Se eu tenho o potencial de redução do lítio, eu também tenho o potencial de oxidação do lítio, porque é exatamente o mesmo valor, só com sinal contrário. Então, se eu quisesse o potencial de oxidação do zinco, ele seria mais 3,05 volts, porque é sempre o contrário, certo? Então, a redução está aqui, a oxidação está do outro lado. Mas vamos nos importar só com as reduções, tá? Porque essa tabela expressa isso. Então, vamos localizar os metais que nós tínhamos aqui. Tá? A prata, vamos localizar a prata mais embaixo aqui, tá? A prata, procurando a prata está aqui embaixo, ó, que é um dos metais que a gente está buscando. Prata aqui. Então, localizamos a prata aqui. Outro metal que eu preciso é o zinco. O zinco está aqui. Outro metal que eu preciso é o cobre. O cobre está aqui. Outro metal que eu estou pedindo aqui é o chumbo. O chumbo está aqui. E o outro metal é o cobalto. Tá? O cobalto está mais assim. Então, nós temos esses metais aqui. O zinco está aqui. O cobalto está aqui. O chumbo aqui. O cobre e a prata. E assim nós localizamos na tabela de potenciais esses 5 metais necessários aqui para chegarmos no cálculo. Muito bem. Feito isso, gente, aqui tem vários modos assim que você já pode deduzir, né? Deixa eu marcar os demais potenciais aqui também. Que você já poderia deduzir sem fazer o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vocês vão bater o olho aqui e já vão perceber uma estratégia para resolver esse exercício de modo mais apurado. Mas aqui eu vou tomar nota dos valores de potenciais aqui. Então, eu vou pegar a primeira reação, zinco 2+, mais 2 elétrons. Lembrando que nós só temos potenciais aqui de redução, passando para zinco 0, potencial de redução, igual a menos 0,76 volts. Segundo é o cobalto. Cobalto aqui 2+, mais 2 elétrons, passando aqui para cobalto 0, potencial, redução, igual a menos 0,28 volts. Ok. Terceiro metal aqui, que é o chumbo, Pb 2+, mais 2 elétrons, passando para chumbo 0, Pb 0. Potencial aqui de redução, igual a menos 0,13 volts. A tabela sempre faz um comparativo com hidrogênio aqui, certo? Então, ela sempre vai destacar o hidrogênio e vai mostrar os elementos mais oxidantes e mais redutores do que o hidrogênio, tá? Então, logo abaixo do hidrogênio aqui, com relação à oxidação, com relação à redução, certo? Nós temos aqui o cobre 2+, mais 2 elétrons, passando para cobre 0,
potencial de redução igual a mais 0,15. E o último, a prata, lá embaixo. Ag, a prata é mais 1 elétron, passando para a prata 0. Ag, 0. Ou seja, o NOx da prata é mais 1. Potencial de redução igual a mais 0,80 volts. Beleza, gente. Então, aqui, vamos olhar as nossas equações, tá? O que está acontecendo com as nossas equações aqui? Acontece um aumento da redução. Então, se você pega esses valores de cima para baixo, você percebe que os valores estão aumentando, certo? E não ao acaso, a lista de potenciais, a tabela de potenciais, ela está mostrando os valores em ordem decrescente, certo? Poderia também estar sendo mostrado em ordem crescente, não altera nada. A situação é você entender o que está acontecendo aqui, tá? Significa o quê? Que aqui nós temos uma redução, um aumento de redução, tá? No caso do exercício que eu estou pedindo para vocês, o que acontece? Você precisa, para combinar a dupla de metais mais eficiente para compor a pilha, primeiro, você se certificar que você tem todas as equações de mesma natureza. Então, você precisa comparar ou as equações, todas elas de redução. Ou você poderia também comparar todas as equações de oxidação. Tanto faz. Mas você precisa comparar as equações iguais. Então, eu vou comparar as equações de redução. Comparando, eu vou perceber sempre aquela que vai ter maior potencial de redução, que está aqui, que é a prata. E eu vou perceber também que eu vou ter uma que vai ter o menor potencial de oxidação, que no caso aqui é o zinco. Então, vejam bem, vou repetir. Eu tenho aqui equações de redução. Tá? Então, eu poderia complicar um exercício para vocês e um dos metais aqui, eu mostrar a redução dele. O outro metal, mostrar a oxidação. A primeira coisa que você precisa fazer é combinar todas as equações expressando a mesma coisa, ou a redução ou a oxidação. No caso aqui, a redução. Feito essa combinação, a pilha vai ser montada entre o metal que tiver maior potencial de redução e o metal que tiver menor potencial de redução. Certo? Se fossem equações de oxidação, seria a mesma coisa. Você pegaria o metal de maior potencial de oxidação e o metal de menor potencial de oxidação. Assim, você consegue gerar a pilha de maior DDP. Vejam bem, gente. Nós poderíamos montar uma pilha usando qualquer combinação entre esses metais aqui. Qualquer uma, certo? Combinando esses metais aqui, montando todas as combinações aqui, usando aquela matriz, né? Nós temos 5 metais, então 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é o número de pilhas que nós poderíamos montar aqui, certo? Porque todas as combinações são possíveis, mas eu quero a pilha de maior DDP. Então eu vou pegar o metal de maior oxidação e o metal de, melhor dizendo, o metal de maior redução, nesse caso aqui a prata, e o metal de menor redução, que é o zinco. Ok? E aqui a gente já pode perceber que eu não precisaria ter feito isso. Eu não precisaria ter tirado todas as equações da tabela. Se eu estou vendo que o zinco está lá em cima, ou seja, ele tem uma redução bem baixa, e eu estou vendo que a prata está aqui embaixo, a maior distância aqui vai me dar o maior DDP. Ou seja, a DDP vai ser proporcional à distância, ao distanciamento que esses metais estiverem na tabela de potenciais. E para baixo, nesse caso aqui, nós temos os metais mais nobres, como a prata, por exemplo, que tem baixo poder de oxidação e alto poder de redução. E lá em cima nós temos os metais menos nobres, certo? Como o ferro, como o cromo, como o zinco, ok? Outros exemplos aqui, se eu quisesse um metal mais nobre do que a prata, eu teria que, por exemplo, pegar aqui embaixo o ouro, olha só. E o que aconteceria se eu montasse uma pilha entre prata e ouro? A pilha seria uma pilha muito cara, por sinal. Esse seria o primeiro indicativo. Seria uma pilha danada de cara. Funcionaria uma pilha entre prata e ouro? Funcionaria, porque os metais têm uma diferença de potencial. Mas não seria uma pilha muito eficiente. Por quê? Eles estão nessa distância aqui. Ao passo que se você montar uma pilha entre ouro e pegar um metal lá em cima, como o zinco, aí você tem uma pilha com alto DDP, uma alta diferença de potencial. Ok? Muito bem, então aqui
nós já decidimos que a combinação mais propícia, mais eficiente para você montar uma pilha é a combinação entre o zinco e a prata. Então, vamos pegar aqui as duas equações. Zinco, 2 mais 2 elétrons, passando para zinco, 0. Potencial de redução igual a menos 0,76 volts. E agora não nos interessa as intermediárias, vamos pegar a prata. Ag mais 1 elétron, passando para Ag 0. Potencial de redução igual a mais 0,80 volts. Muito bem, selecionei os dois metais, estão aqui. Agora eu vou perguntar para vocês, a pilha vai funcionar com as duas substâncias reagindo deste modo? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho duas reações de redução. Para a pilha funcionar, eu tenho que ter uma reação de redução e a outra de oxidação. Então, aí vem a terceira e última etapa desse processo, que você vai copiar a reação de maior valor. Qual é o maior valor aqui? É o 0,8. Então, essa equação eu vou copiar, porque ela vai acontecer tal qual ela está sendo mostrada aqui. Então, na hora de montar a pilha, a prata vai, de fato, reduzir. Ag mais 1 elétron, passando para Ag 0. O potencial de redução igual mais 0,80 volts. Agora, o zinco, ele não vai reduzir, porque no momento de eu montar uma pilha entre prata e zinco, a prata vai reduzir. A prata tem maior potencial de redução, então a prata vai reduzir e vai forçar o zinco a oxidar. Ou seja, conforme a Mayara já trouxe, a prata reduzindo, que é o que vai acontecer aqui, ela será o agente oxidante. Ela irá forçar a redução do zinco, até por ser mais nobre do que o zinco, conforme eu já disse para vocês. O metal mais nobre sempre reduz. Então, dessa equação que está aqui como redução, eu preciso ter uma equação de oxidação. Então, eu vou fazer o que? Eu vou inverter essa equação aqui. A pilha vai acontecer não com o zinco reduzindo, mas com o zinco oxidando. Então, vamos inverter. Zn 0, passando para Zn 2 mais 2 elétrons. Perceberam que eu inverti aqui? O zinco que estava como produto, eu passei como reagente. O zinco iônico que estava como reagente, passei como produto. Invertendo aqui, eu continuo tendo um potencial de redução aqui. O que vocês acham? Continuo tendo um potencial de redução se eu invertir a equação? Não, fica de Não. oxidação. Exatamente. Nós passamos a ter o potencial de oxidação, que eu já falei para vocês que é o contrário, que é o valor matemático contrário ao anterior. Então, se a redução é menos 0,76, a oxidação é mais 0,76 volts. E agora nós conseguimos fechar essa pilha. Ou seja, nós conseguimos chegar na equação global da pilha. Ou seja, vejam bem aqui, que aqui eu tenho um elétron, aqui eu tenho 2 elétrons. Então, multiplica-se por 2 toda essa equação aqui. Mas essa multiplicação por 2, ela é apenas para ajustar a equação global. Ela não interfere no potencial elétrico, certo? Feito isso, elétrons estão aqui, você corta, porque você tem 2 elétrons aqui como reagente, 2 como produto, cortou. Então, você passa para 2 Ag0 mais Zn, melhor dizendo, 2 Ag mais N0, passando para 2 Ag0 mais Zn2 mais. Ou seja, aqui você tem a equação global. A prata recebendo elétrons, passando de 0, melhor dizendo, de novo, a prata mais recebendo elétrons, passando de Ag mais para Ag0. E o zinco sofrendo a oxidação, passando de 0 para zinco 2 mais. E agora você tem aqui o potencial de oxirredução, que é, na verdade, o potencial da pilha. Quanto essa pilha vai produzir? 0,8 mais 0,76, aqui 1,40, né? 1,56 volts. Então, é uma pilha que produziria 1,56 volts, que é a maior combinação possível aqui entre os potenciais.
certo? Esse é um exercício muito interessante, gente, muito bacana de fazer, tá? Muito útil de ser trabalhado lá na educação básica. Você pode utilizar de outros processos para resolver o exercício. Vários entendimentos estão associados a essa situação aqui, certo? Então, não é ao acaso que eu trouxe para a lista de exercício alguns que lá no final vão fazer várias perguntas sobre o mesmo processo. Então, dessas informações aqui, ó, com essas informações aqui, você poderia, por exemplo, retornar para esse processo inicial aqui e montar a pilha. Ou seja, aqui nós montamos uma pilha onde o zinco estava oxidando e o cobre estava reduzindo, certo? Nesse caso aqui, do exercício, quem que está oxidando? Quem está oxidando é o zinco. Quem está reduzindo é o cobre. Então, essa pilha aqui seria o zinco, voltando para cá, o zinco Zn0 aqui, sofrendo oxidação, e a prata sofrendo redução. Então, as duas plaquinhas, conectou as duas plaquinhas, colocou imersas em solução de zinco 2+, e prata mais, e aqui você tem a ponte salina e tem a composição da pilha. Aqui você teria o ânodo, aqui você teria o cátion, e você estruturaria toda a pilha a partir dessas informações que você obteve aqui. Ok? Vamos então dar uma olhada no chat. Aqui o Giovanni. Antes tem gente com a mão levantada, né? Eu tinha visto isso. Alguém está com a mão levantada? Não está mais? Fui eu, professor, mas eu já sanei a dúvida. Certo, beleza. O Giovanni está aqui. O processo de recarga da pilha seria simplesmente aplicar uma corrente maior do que ela gera para os elétrons percorrerem o caminho inverso. Isso, exatamente isso, tá? No processo inverso, no processo de recarga da pilha, você vai usar um processo eletrolítico, que é onde você vai jogar uma corrente elétrica para o interior da pilha, que restabelecerá os metais, restabelecerá aquela massa metálica que vai se degradando. Vai chegar um momento que esse processo vai estar saturado. Você sabe que uma pilha, principalmente se não for uma pilha de alta qualidade, você não vai conseguir recarregar muitas vezes, porque o processo vai saturando, porque você não vai conseguindo a mesma qualidade metálica, porque você vai obstruindo os canais, os filamentos, para que essa pilha receba os elétrons, mas é isso mesmo, Giovanni. Mais alguma coisa aqui? Tá, ok. Professor, no chat. Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, então, uma pilha galvânica, por exemplo, ela não alcalina, a gente não consegue recarregar ela por causa disso, então, pelas propriedades dela. Isso. Primeiro que a pilha alcalina, Gilmar, ela não tem nenhuma relação com ser galvânica ou eletrolítica, tá? A pilha alcalina é um termo que se usa para mencionar que essa pilha tem mais qualidade, certo? O alcalino vem de metal alcalino. E normalmente a pilha que usa metais alcalinos, ela tem maior qualidade do que outras, certo? Mas ela pode ser tanto uma pilha galvânica convencional, que é aquela que não vai admitir recarga, ou poderia ser também uma pilha que admite recarga, certo? Mas é isso mesmo. A pilha alcalina, ela expressa maior qualidade, ok? Ok. E Mais a alguma colega pergunta, anterior gente? já tinha feito uma pergunta que também me interessei da resposta. Quando a pilha vaza, o que acontece ali do ponto de vista químico? Isso pode ser vários fatores, tá? Normalmente está associado à má qualidade dos produtos que estruturam essa pilha, certo? Se a pilha vaza, é porque as camadas externas, que normalmente são feitas de papelão, ela se deixou, se mostrou permeável a uma passagem de íons ali que não deveria acontecer. Então, ela pode vazar por um defeito por uma baixa qualidade, certo? Do material, daquela pilha. Hoje existem pilhas muito de qualidade muito discutível, certo? Pilhas importadas aí de alguns meios bem complicados, ou seja, pilhas de qualidade bem discutível, certo? Ou também ela pode ter sido armazenada de modo equivocado, certo? Exposto à luminosidade, exposto à temperatura alta, ou você usou essa pilha para um equipamento que precisa de uma tensão maior, ou você inverteu o polo positivo e negativo dessa pilha, não submeter ela a um aparelho. Então, todos esses processos que mudam a atuação convencional da pilha são processos que podem levar a pilha a degradar, a decompor.
certo? Mas o vazamento da pilha normalmente não é um processo químico, é um processo físico. É um processo de desgaste, de estrutura, de desgaste na estrutura do material. Isso, a Rosana está trazendo isso aqui. É isso aí, gente. Isso aí. Se tem algumas coisas que não se compra por dinheiro, por valor, por produtos ser mais caros ou mais baratos, um deles é a pilha, sem nenhuma dúvida, né? Assim como muitos produtos de natureza elétrica, tá? Já fazendo um gancho aí, há muitos anos mesmo, antes de trabalhar, de ser um professor de química, eu fui eletricista. Ou seja, cheguei a trabalhar com isso. Fiz um curso no Senai quando eu tinha os meus 18 anos e trabalhei dos 18 anos até os 21 anos como eletricista, até que comecei a dar aula e não parei mais. E ali eu aprendi que algumas coisas não se compram por preço e uma delas é tudo aquilo que tem origem elétrica. Então, desde as ferramentas até os equipamentos, como chuveiros, como aparelhos domésticos, você precisa de qualidade. Certo? A qualidade ela é determinante tanto para o funcionamento desse aparelho como para a durabilidade do aparelho. Já que vocês estão mencionando pilhas, vocês sabem que existem pilhas hoje com valores muito diferentes umas das outras. Esse valor, normalmente, se são pilhas nacionais, normalmente está associado à qualidade da pilha. Aí você vai investir menos numa pilha que vai durar muito pouco ou ainda vai estragar o funcionamento normal de um aparelho. Isso, minha gente. Tempo para mais uma perguntinha. Como é que estão aí? Mais alguma dúvida? Bem, pelo visto não. Invertendo aqui o processo. Muito bem. Voltando para cá, aqui com vocês. Certo? Fixando aqui a minha imagem, ou tentando fazer isso. Agora sim. Gente, como de costume, a aula vai ficar gravada, certo? Eu espero que vocês assistam essa aula mais de uma vez, que vocês, talvez não para avaliação, imagino que vocês já estejam adiantados com os estudos, mas eventualmente estão planejando uma aula, estão pensando em elaborar uma atividade de intervenção em uma determinada escola, tá? Vamos pensar aí que nos próximos semestres já iniciarão atividades de campo, como TCCs, como intervenções de estágio. Então, eu recomendo que vocês baixem a aula, tá? Que vocês voltem um link aí à mão, porque nós trabalhamos alguns conceitos, alguns princípios, algumas ideias bem importantes, e muitas delas recuperadas lá do próprio ambiente de prática, do ambiente profissional. Lembrando que eu dei aula em educação básica por 10 anos. Por 10 anos, 60 horas, e muito trabalhei eletroquímica e outros elementos da química na educação básica. Então, pude experienciar algumas atividades, algumas estratégias, alguns conteúdos, alguns objetos de conhecimento da química que funcionam muito bem na educação básica e outros que não funcionam tão bem na educação básica conforme a gente gostaria. Certo, minha gente? Então, como de costume, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Plenamente disponível a qualquer dúvida, qualquer questionamento, sempre na medida das possibilidades aí nós vamos respondendo, tá? Fechando aqui, vocês podem deixar comentários aí no chat sobre a aula, perguntas, qualquer questão que a gente vai sempre fazendo esses filtros aí e percebendo aquilo que é mais significativo para vocês. Vamos fechando a componente de energia e suas transformações, espero que vocês tenham uma boa avaliação, espero que vocês façam as últimas atividades avaliativas de maneira bastante qualificada. E nos veremos aí na nossa próxima componente, que será uma componente um pouco mais teórica do que a gente vem trabalhando nesses momentos compartilhados. Ok? Grande prazer, então. Grande abraço para vocês. E sempre à disposição aqui, aguardando uma visita de vocês em Caçapava. Abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, forte abraço. Boa noite.